quer ganhar a eleição devia mirar em 4 mil, tem que mirar em romper a barreira de 4 mil votos. Essa barreira. Acho que nós temos um potencial de chapa bom. Acho que nós vamos trabalhar com chapa cheia. As pessoas às vezes não entendem isso, falam, pô, mas é mais gente para concorrer, é melhor, menos gente. Não, eleição proporcional você tem que montar um monte, né? Quanto maior o monte, então quanto mais candidatos, maior a chance de você eleger alguém. Porque aumenta o coeficiente? Não, porque aumenta a soma total de votos para preencher o quociente eleitoral. Tem um dado super interessante. É só quem está do lado de dentro. Porque nós tivemos 29 candidatos e chegamos a 36 mil votos aqui em Belo Horizonte. Que é isso na eleição de 2016. O PHS teve 61 candidatos e chegou a 75 mil votos. O PHS era o partido que estava concorrendo com o prefeito do ticket. Você vai me dar esse rascunho? Posso dar. Porque é bom guardar se nós tivéssemos... Você vê que aí, na hora que você olha o PSDB, PT, PMDB, são 3 partidos interessantes. Aqui nós tivemos uma média de 1.250 votos por candidato. Tá certo? O pessoal aqui também, uma média parecida com essa, só que isso aqui é mentira porque eles tiveram 15 mil votos de legenda. Então, na verdade, para os candidatos mesmo, eles tiveram alguma coisa como 900 votos por candidato. Nós fomos disparado a melhor performance per capita. E nós não tivemos nenhum grande puxador de voto. Eu fui eleito com 5.600 votos, eu não sou um puxador de voto. O que nós temos é qualidade da massa de candidatos. Os nossos candidatos não são candidatos de brincadeirinha para cumprir legenda, eles têm voto, eles vão atrás de voto. Isso é muito importante para a chapa. O que significa isso? Se eu tivesse lançado 61 candidatos em 2016, a gente tinha elegido 4 vereadores igualzinho o PHS elegeu. E com o negócio, a gente não tinha os votos de legenda, a gente ia ter eleito os 4 sem voto de legenda. O PSDB tem uma média de 750 votos por candidato. Olha aí. O PMDB, o PT teve uma média de 800 votos por candidato. O PMDB é uma média também inferior a 1.000 votos por candidato. Então, nós temos um desempenho muito superior ao desempenho de outros partidos. A média foi de 700 votos por candidato. Essa foi a média na cidade. Nós trabalhamos com quase o dobro da média. Então, isso é um fenômeno muito importante para a gente. Significa que nós temos que forçar a chapa para cima. Toda vez que alguém chega e fala assim, não, eu acho que eu tenho os votos. Eu falei, ok, você já arranjou os outros candidatos? Porque nós precisamos ter uma chapa com 61 candidatos. Historicamente, o Novo tem reprovado em torno de 2/3 dos candidatos no processo seletivo. Se a gente quer ter 61 candidatos, pensando na eleição, a gente devia estar procurando 150 pelo inscritos 150, no processo seletivo, que vai abrir agora final de agosto. Então, ele é um processo contínuo, mas ele abre para o final de agosto. Então, isso aqui é a minha grande preocupação do momento. Você fala, Matheus, o que você está focado? Eu tenho insistido com o diretor, falando, nós temos que arranjar os 150 pré-candidatos para entrar aqui. Isso é a lógica do Novo. Do lado de cá, a gente pensando no candidato. O cara, para ser candidato, a primeira coisa que ele tem que perguntar, que ele tem que ter vontade, não precisa dizer, né? Porque se ele não quiser, não vai ser eleito. Mas além da vontade dele, ele precisa entender qual que é o público com que ele vai falar, porque eu preciso saber se esse público é capaz de trazer ele para os 4.500 votos. Então, assim, tem que falar, eu vou falar com quem? E esse negócio de falar, eu vou falar com todo mundo, claro que não vai, ninguém fala com todo mundo. Então, e essa segmentação, ela pode ser das mais variadas, ela pode ser territorial, ela pode ser temática, ela pode ser profissional. Os médicos, por exemplo, têm uma segmentação muito clara profissional. O médico fala com o médico de uma forma muito mais fácil que a gente. Você não é médico, não, né? Não. Porque o médico, eu brinco que médico já sai com uns 1.000 votos na frente da gente, porque ele tem uma lógica de trato profissional. Ali, né? Fora que o médico é visto como um cara... Visto não, né? Ele trabalha com salvar a vida, então você já tem uma certa empatia pela carreira dele. Né? Então, tem que olhar, pode ser associativo. Então, assim, é para entender, falar, você vai ser candidato por um bairro, por uma bandeira, por uma profissão, por um aglomerado de pessoas, como um clube, uma associação, uma categoria, uma igreja. Essas coisas são perguntas importantes para a gente saber. Claro, tem gente que faz as duas coisas. Eu sou do território tal e da associação tal. Para entender se nós temos esse potencial de voto lá. Se não tiver, nós, como ainda temos 12 meses antes do início das campanhas,
nós temos 12 meses para tentar alargar esse grupo. Ou, se a gente chegar à conclusão que não é possível chegar nisso, tem sempre a possibilidade de aliar-se com outro projeto. Seja para você ser o candidato e se aliar com alguém que não conseguiu também os 4.500, ou seja para fazer o contrário, se aliar com alguém. Ou ir procurar um deputado que eventualmente vai apoiar alguém. Então, enfim, para conseguir organizar isso. Então, esse é o desafio dos candidatos, né? Vontade e identificação de público. É claro que no caso do Novo, você tem o processo seletivo aqui, que é um... Adianta nada você ter vontade de ter o público e não passar no processo seletivo. Mas eu diria que, quando a pessoa chega aqui para conversar comigo, vontade ela já ticou, porque senão ela não tinha vindo conversar comigo. A grande provocação que eu faço é essa daqui. Eu falo, olha para o seu público e vê se ele conversa com esse público que a gente precisa. Se ele não conversar, se ele conversa, ótimo. No processo seletivo, tem a parte de formação e tal, para a gente pensar como atingir esse público. E aí tem as formas de ir potencializando isso, ver quem você vai trazer para perto para poder te ajudar a pensar no que vai ser o futuro, quando isso eventualmente se transformar numa candidatura e tal. Mas esse daqui é o primeiro esforço, é identificar o tamanho desse público. Com isso, está pronto para fazer a inscrição no processo seletivo, que deve abrir final de agosto, começo de setembro. Abre, e ele é um processo contínuo, então ele vai ficar aberto um tempo grande. Mas é isso, eu estou muito otimista. Nós vamos ter candidato a prefeito, porque... Não, eu estou torcendo. Obrigado. Não sei se eu estou nessa torcida, não. Mas eu estou, porque eu acho que assim... E se a gente tiver uma campanha para prefeito competitiva, isso que o PHS teve aqui 15 mil, nós temos um potencial para ter muito mais, porque a chamada de voto ideológico do Novo ele é mais forte. Então, se tiver um candidato a prefeito, é possível chegar a 25, 30 mil votos, como outros partidos já chegaram no passado, de legenda. E isso faz uma vaga sozinha, isso faz uma vaga adicional. Então a gente pode começar a falar em 6 vagas, eventualmente. Isso tudo depende de que tipo de campanha prefeito nós vamos ter, mas nós vamos ter campanha prefeito, isso muda muito o cenário em relação à minha. Quando eu fui eleito, a gente não tem um candidato a prefeito, tem uma hora da conversa com o eleitor, que o eleitor quer saber, fala, mas e prefeito? Aí você fala, nós não temos candidato e tal, vota em quem você quiser. O cara fala, pô, mas como é que é isso, né? Você fica meio desgarrado, né? E fora o fato de que agora nós temos fórmula aprovada, né? Não estou nem falando do governo do Estado. Nós temos deputado eleito, estadual, deputado federal, temos os vereadores mesmo sozinhos, ficou demonstrado que eles davam conta de fazer as coisas. Eu acho, Lucas, que você tem que dar uma olhada nisso e aí, diante desse panorama, focar nessa lógica aqui do público e falar, bom, que público é o meu público? Que essa é uma pergunta assim, de estalo, assim, não é a resposta que serve, isso tem que ser uma resposta mais refletida. Sabe, quem são meus grupos de convívio? O colégio que eu estudei é relevante, não é relevante para esse grupo? Eu sou amigo das pessoas, a minha faculdade, a minha associação, o meu clube, a minha igreja, a minha casa, o meu bairro, a minha família. Isso tudo é um aglutinado que vai te dar uma noção sobre qual que é a viabilidade desse projeto. Então, lembrando que política é também um exercício de fixação de imagem, né? Então, isso... eu brinco, né? A Laura mesmo fala, Laura Serrano fala que ela não teria sido eleita deputada se ela não tivesse sido candidata a vereadora. Então, isso faz parte de uma processo construção. De construção, né? Ela vai marcando um território. Porque ela vai construindo relevância na cabeça da pessoa. A pessoa fala, pô, eu lembro dessa pessoa falando isso e tal, e aí vê o trabalho sendo executado de alguma forma, continua votando essa pessoa, então... Mas é isso, Lucas. Eu assim, recomendaria para você dar uma pensada. Você perguntou se pode pegar papel primeiro. Eu sou todo garranchado, né? Mas se fizer algum sentido para você, pode. Mas não faz. O que acontece é o seguinte: parte do processo eu imagino que vem aqui depois, né? O processo seletivo, a primeira etapa é que eles são. Não sei como é que ele está organizado agora em 3 ou 4 etapas, mas de qualquer forma, o começo é vídeo, respostas objetivas na prova do site e entrevista. Depois você passa pelo período de formação, que eles chamam, que você fazer evento, aí a gente tem umas oficinas para treinar a pessoa para o que é um futuro mandato e o que é efetivamente o esforço de campanha. E na última etapa teve um curso de formação para os deputados que a gente espera
espera não, eles já disseram que vai ter também para os vereadores. Para literalmente treinar a pessoa, nesse caso, com um curso de EAD até 20 e poucas horas de treinamento.